Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu tenho um conteúdo diferente para compartilhar aqui com vocês. É uma mistura de uma surpresa com uma dúvida que eu gostaria de saber se alguém de vocês saberia me responder. Mas para explicar essa dúvida, primeiro eu preciso explicar a história por trás desse trabalho aqui que eu estou fazendo. Eu nem iria fazer esse vídeo, mas acabou ficando interessante e eu resolvi fazer para compartilhar. Então, muitos anos atrás, eu ganhei de um amigo que foi aos Estados Unidos esse ventiladorzinho. Isso daqui é um ventilador. Ele é bem pequeno. Vocês podem ver, ele é todo de metal. Ele tem pouquíssimas partes de plástico. E a única marcação que ele tem é essa daqui, o L Listed Electric Fan. E aí o modelo aqui, eu acho que é o modelo E144918. Na frente ele não tem logo nenhum. A única marcação que eu encontrei nele foi essa daqui. Pessoal, desculpem pela interrupção, mas eu acabei encontrando aqui na parte de trás do ventilador os dados reais dele. Aquele número que eu acabei de ler do UL é o número do certificado de segurança deste Instituto UL. Então não tem a ver com o modelo do ventilador. O modelo dele é HVRA-4D. Ele é fabricado na China, 120 volts AC, 0.165 amperes, então 165 miliamperes, 12 watts. Vale a pena mencionar a data dele aqui. Dezembro de 2017, então faz quase 10 anos na verdade que eu ganhei esse ventiladorzinho. Para mim fazia por volta de 10 anos e é por aí mesmo, faz uns 8 anos que eu ganhei esse ventiladorzinho. E eu acabei de pesquisar o preço dele na internet, $3,80, ok? Então esse é um ventiladorzinho de $3,80 você encontra na internet para comprar. Então, dito isso, continuando agora com o vídeo. Isso daqui é de ferro, me parece, ou de aço, provavelmente de aço, é bem robusto. A parte traseira dele também, eu vou tirar esse parafuso aqui que está sobrando, também de ferro. Vocês veem que aqui é arrebitado na lateral, aqui tem um pedacinho de plástico. Mas novamente, tudo aqui de aço, bem robusto. Essa parte aqui do motor é a parte que nos interessa, mas antes de passar por ela eu vou passar aqui pela hélice, que está ligada aqui ao induzido. É uma hélice de alumínio, mas é um alumínio bem grosso, ele não entorta fácil aqui. Tem umas outras imitações desses ventiladores chineses, onde o alumínio é bem fino e o ventilador inclusive é USB. Eu tenho um deles aqui, vou pegar para mostrar para vocês. Então vocês podem ver que é uma imitação quase 1 para 1 aqui, uma imitação chinesa. Esse ventiladorzinho aqui eu comprei lá no AliExpress, pensando que era da mesma qualidade desse daqui, mas é completamente diferente. O alumínio utilizado ali nas hélices é extremamente fino. O motorzinho já comeu as escovas dele. Esse ventilador está com problema, eu tenho que trocar o motor, ele está sem as escovas do motor. E ele é USB, ele funciona 5 volts, então é um motorzinho 5 volts ligado diretamente na hélice. O metal é muito mais frágil do que esse daqui, inclusive ele está torto aqui, dá para ver. O metal é muito mais frágil, essa parte aqui é mais fina, dá para olhar aqui na comparação direta também, essa parte aqui do metal é mais fina. Então assim, é utilizado um parafuso aqui ao invés de um rebite. Então tem desses ventiladores que são imitação, mas não confundam, tá? Esse ventilador aqui não é esse ventilador aqui do AliExpress. Ele é um ventilador realmente que me trouxeram diretamente dos Estados Unidos faz muitos anos, faz uns 10 anos. E ele é um ventilador 127 volts. E o problema que aconteceu com esse ventilador aqui, por que ele está desmontado aqui na minha bancada, como vocês estão vendo? Foi porque eu liguei ele por engano numa tomada de 220 volts. Eu precisava resfriar ali o meu NVR, eu esqueci que a minha régua ali era toda de 220 volts e coloquei ele ali temporariamente para esfriar esse NVR, e quando eu liguei, ele funcionou por alguns segundos, acredito, e ele desligou. E eu fiquei chateado porque esse é um ventilador que eu gostava bastante, ele é bem potente, ele é bem robusto, ele é bem silencioso, ele não faz barulho quase nenhum, e eu tinha ali estragado de alguma forma esse ventilador, queimado o motor ou alguma coisa assim. Mas isso me fez pensar que geralmente quando esse tipo de problema acontece, da gente ligar o motor numa tensão maior do que ele foi projetado, não numa tensão maior do que ele foi projetado, mas numa tensão maior para a qual ele foi projetado, o que acontece é que essas bobinas aqui, seja do indutor ou do induzido, no caso aqui essas bobinas estão no indutor, então esse motor aqui é um pouco diferente, vocês podem ver que ele não tem escova, porque o ímã dele, o ímã permanente dele está aqui no chamado induzido. Então está nessa parte que gira. E não no indutor. Na parte indutora aqui do induzido. Então nisso esse motor aqui é diferente. Porque grande parte dos motores, a maioria dos motores na verdade, o que ele tem? Ele tem aqui essas
bobinas, esses fios de cobre aqui enrolados diretamente aqui no induzido, e aí 2 escovas que transmitem a energia aqui para variar aqui o campo magnético e fazer o motor girar. Mas no caso aqui, ele é o contrário. Isso não muda muito o que eu vou comentar aqui com vocês, mas é isso que acontece. Então o que acontece quando a gente liga o motor numa sobretensão, numa tensão maior do que aquela para a qual ele foi projetado, é que essas bobinas aqui esquentam, e esses fiozinhos de cobre, eles esquentam ao ponto de queimar esse enamel, esse verniz que eles têm em volta dele, fechando aqui um curto. E esse fechar o curto, o que ele faz? Ele aumenta ainda mais a temperatura aqui, porque afinal é um curto. Ele dá aquele cheiro de queimado, porque está queimando o enamel aqui e essas partes de plástico, enfim, está queimando tudo aqui em volta. O motor faz aquele barulho estranho de motor queimado, se você já ouviu, você sabe do que eu estou falando. E, enfim, o motor para de funcionar e a única forma de recuperar esse motor é refazer aqui essas bobinas, seja no indutor ou no induzido, remover esse fio de cobre aqui e colocar um fio de cobre novo com o enamel, com o verniz, para ele não entrar em contato aqui com as outras partes da espiral. E acaba que é um trabalho muito grande, um trabalho muito tedioso, acaba que não vale a pena fazer esse tipo de manutenção, a não ser que você esteja fazendo por um hobby, como eu faço as coisas aqui em casa. E mesmo assim eu não faço esse tipo de trabalho, porque é um trabalho bem técnico, bem detalhado e bem demorado, e você precisa encontrar o fio de cobre correto. Enfim, é algo bem complicado de se recuperar. Mas nesse caso aqui, eu percebi que nada disso aconteceu. No caso desse motor, ele simplesmente parou de funcionar. E isso me deixou curioso, me fez pensar o que tinha acontecido que esse motor simplesmente parou de funcionar. Então eu desmontei ele aqui, como vocês estão vendo, eu desmontei o motor. E no meio aqui, entre essa espiral, essa bobina e o botão de liga e desliga, eu encontrei aqui o salvador da pátria. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Isso daqui é um termofusível. Ele é um fusível que, de acordo com a temperatura que ele é induzido aqui, que ele detecta, e esse daqui é um fusível, a gente vai ver no microscópio, de 135 graus Celsius, ele abre. Então ele abre o circuito e ele protege o restante do motor ou do equipamento ali que está girando. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui para vocês hoje, compartilhando essa história com vocês, é porque eu fiquei pensando, por que diabos que todo eletrodoméstico não tem esse tipo de proteção? Para você, caso você ligue na tensão errada, por exemplo, ligar um equipamento que é 127 volts numa tomada de 220, ele não proteja o motor. E eu pergunto isso tendo 2 aspiradores de pó aqui em casa que já ligaram na tomada errada e já queimaram os motores desses aspiradores. E ele queimou dessa forma que eu falei. Ele queimou aqui as bobinas, as espirais aqui, ele queimou os fios. E por que então que eles não tinham esse tipo de proteção do termofusível? Na minha cabeça não tem explicação. É uma peça de, sei lá, 20 centavos que vai aumentar o preço aí do produto final. E, sei lá, R$1 por conta dessa etapa a mais de soldar o fusível no lugar próximo do motor. E vai proteger um equipamento ali de talvez 400, 500 reais de ser ligado na tomada errada. Eu fiquei com essa dúvida na cabeça, faz dias que eu estou pensando nisso daqui, porque eu acabei comprando outro fusível para trocar aqui. Eu vou substituir esse fusível por um outro fusível também de 135 graus. Ele é um pouquinho maior, eu não sei como é que eu vou encaixar ele aqui no motor, mas não tem problema, isso daí são detalhes. A questão que eu quero levantar aqui é, por que todo eletrodoméstico não tem esse tipo de proteção tão básico, tão simples de ser adicionado no projeto, e não tem? E eu fiz essa pergunta inclusive para o GPT, e o GPT também não sabe por quê. Ele simplesmente falou que é uma questão de custos, mas uma questão de custos não explica isso daqui para mim. É uma questão para mim mais de princípio do que de custo. É a tal da obsolescência programada, é a má fé dos fabricantes, é a falta de conhecimento dos engenheiros. Eu não sei, alguma explicação tem, alguma impossibilidade técnica que eu não conheço, e eu estou falando alguma coisa ignorante aqui com vocês. Mas se você sabe, por favor, eu peço que vocês me ajudem a entender por que os equipamentos não têm esse tipo de proteção tão simples, básico e barato, e deixa aí nos comentários para que eu possa me educar. Então, dito isso, eu vou terminar esse vídeo aqui fazendo a substituição desse fusível e remontando aqui o ventilador para mostrar para vocês ele funcionando. Mas o grosso aqui do que eu queria falar, a carne aqui do vídeo do que eu queria expor para vocês é exatamente isso. É essa dúvida do porquê que simplesmente eles não adicionam um termofusível em todos os equipamentos com motor que a gente tem em casa, em todos os eletrodomésticos, liquidificador, processador de alimentos. Eu sei que alguns daqueles air fryers têm esse tipo de proteção, eu já li na internet que eles têm. E esse ventilador aqui, que sinceramente, pessoal, não pode ter sido mais de $10, o custo desse ventilador. E eles conseguiram uma forma de adicionar essa proteção nesse motor. Então por que é que equipamentos muito mais caros não tem? Eu não consigo entender. E essa não é uma questão aqui da famosa síndrome de vira-lata dos brasileiros, porque esse produto aqui veio dos Estados Unidos, então ele é melhor porque ele tem esse tipo de proteção. Porque eu compro produto nos Estados Unidos também que não tem esse tipo de proteção.
Então é uma coisa global, é algumas empresas, algumas marcas, ou como eu falei, alguma coisa que eu não entendo, alguma impossibilidade técnica que eu ainda não conheço, que impede que essas empresas adicionem esse tipo de proteção aos produtos delas. Enfim, vamos partir para a montagem aqui do ventilador. Mas antes de montar, só compartilhando com vocês aqui o fusível que estava aqui instalado no motor. Ele é esse daqui, não sei se dá para ver bem as marcações aí, mas ele mostra 7, como se fosse um setembro, F, e aí abaixo 130 graus, R02, GP, F4, aqui no canto superior direito. Então eu vou substituir eles com outro fusível, outro termofusível. Vou substituir ele com outro termofusível, também de 130 graus, mas muito maior. Eu vou ter que dar um jeito de encaixar ele ali no motor onde esse fusível estava encaixado. Mas como vocês podem ver aí, também de 130 graus, 2 amperes, 250 volts. Acredito que é mais do que o suficiente. Ele é um pouquinho maior, mas acho que vai funcionar bem. Então vamos fazer essa manutenção aqui e recuperar esse ventilador que eu gosto tanto. É o meu ventilador de estimação. Aí o correto, aqui eu fiz uma besteira, o correto seria mesmo eu ter cortado. Mas tudo bem, a gente consegue consertar. E já soldado o outro fusível. Realmente o fusível ser um pouco maior, tá dando um pouco de trabalho para encaixar ele aqui em algum lugar que ele consiga detectar a temperatura, mas aqui eu acho que ele tá ok. Confirmando aqui que os fios dos dois terminais do fusível não estão encostando um no outro. E não estão. E uma vez que isso daqui estiver montado, ele nunca vai se mexer. Então acho que está bastante bom assim já terminar a montagem aqui, fazendo a dança desse fio. Essa daqui é a forma como ele estava emendado originalmente, com esse cap aqui. Eu vou tentar recuperar esse cap para utilizar ele mesmo. Ok? Então tá aí, pessoal, o ventilador consertado.
Vocês podem ver que ele é bastante silencioso, ele faz bastante vento. Um ventilador 127 que eu liguei na tomada de 220 e que foi protegido ali pelo termofusível. Termofusível esse que eu pretendo colocar em todos os eletrodomésticos aqui de casa que não tiverem, porque simplesmente é uma proteção boa demais e barata demais para a gente não ter. E eu só posso recomendar que vocês façam o mesmo, a não ser que exista alguma, como eu mencionei, algum motivo técnico para que isso não seja aplicado nesses eletrodomésticos. Nesse caso, se você sabe, eu peço que você deixe aí nos comentários para me educar e ajudar os demais inscritos e as pessoas que assistirem a esse vídeo também. Então, deixo aí o meu grande abraço, obrigado por me acompanharem em mais esse vídeo e até a próxima. Eu vou aproveitar, eu já estou com ele semi-desmontado aqui, e vou colocar uma graxa. Colocar uma graxa nessas partes que giram do motor.